Você já se perguntou como uma rainha ousou desafiar um rei poderoso e o que aconteceu depois? Vamos descobrir a fascinante história da deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Imagine um grande banquete cheio de luxo e poder. No meio de toda esta ostentação, uma rainha toma uma decisão corajosa que mudará para sempre o curso da história. Vamos entender como isso se desenrolou. Era um tempo de grande prosperidade no reino da Pérsia. O rei Assuero, conhecido por seu poder e riqueza, decidiu organizar um banquete que duraria muitos dias. Durante o banquete, ele ordenou que a rainha Vasti viesse para exibir sua beleza aos convidados. Porém, Vasti, em um ato de grande coragem e dignidade, recusou. Essa recusa não só abalou o reino, mas também abriu caminho para a ascensão de Esté, uma jovem judia que se tornaria a nova rainha e desempenharia um papel crucial na salvação de seu povo. Essa história nos mostra a importância de coragem e integridade, mesmo diante de grandes riscos. Quantas vezes somos chamados a tomar decisões difíceis no nosso dia a dia? A história de Vasti e Esté nos inspira a agir com coragem e confiança em momentos de provação. O textuário, antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, versículo 6. O versículo de Tiago 4,6 nos alerta sobre o perigo da soberba. Quando permitimos que o orgulho tome conta de nossos corações, afastamos-nos da graça de Deus. A soberba nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos da orientação e do auxílio divino. No entanto, Deus resiste aos soberbos. Isso significa que, em nossa arrogância, perdemos o favor e a direção divina. E a consequência pode ser devastadora. Precisamos nos lembrar de que a soberba precede a queda e que a humildade é o caminho para receber a graça abundante de Deus. Uma aplicação pessoal: reflita sobre áreas em sua vida onde você pode estar agindo com orgulho. Pergunte a si mesmo: estou buscando reconhecimento para minha glória pessoal ou para a glória de Deus? A humildade nos leva a reconhecer nossa total dependência de Deus e nos abre para receber sua graça. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos levanta e nos exalta no tempo certo. Lembre-se de que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, com um coração humilde, sabendo que a justiça de Deus é perfeita e que Ele está no controle de todas as coisas. A verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Uma advertência aqui da verdade prática é que nos lembra que Deus é o soberano juízo, que governa todas as coisas. Quando tentamos usurpar essa autoridade, seja através de atitudes arrogantes, buscando justiça com nossas próprias mãos, estamos desconsiderando a sabedoria e a justiça divina. Deus sabe o momento certo de exaltar e abater, e nossa função é confiar em seu julgamento. A presunção de achar que podemos governar nossas vidas melhor do que Ele é um grave erro que pode nos levar à ruína. Uma aplicação pessoal: cultivar a humildade é reconhecer que Deus é quem tem um controle absoluto em momentos de dificuldade, em vez de nos desesperarmos ou agirmos precipitadamente. Devemos lembrar que Deus tem um plano perfeito. A humildade nos permite esperar pacientemente pela intervenção divina e confiar que o tempo certo Ele agirá com justiça. Ao viver humildemente, demonstramos nossa fé na soberania de Deus, sabendo que Ele cuida de nós e que seu governo é sempre para conosco, bem para a sua glória. Que essas advertências e aplicações nos ajudem a viver com humildade e confiança na justiça divina, permitindo que a graça de Deus nos fortaleça e nos guie em todas as áreas de nossa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 1, versículo 10 ao 12, versículo 16, 17 e 19. E o capítulo 12, versículo 12 ao 17. Eu já falei em algumas lições que esse tipo de leitura é uma lição quebrada. Para que nós venhamos entender o contexto da lição, nós temos que ler os dois capítulos, 1 e o 2. Eu não estarei lendo para que o vídeo não fique grande, mas estarei fazendo uma advertência desse texto. A advertência, a leitura da história de Vasti e Esté nos adverte sobre as consequências das nossas decisões e atitude. Vasti
ao recusar o comando do rei Assuero, enfrentou a ira real e perdeu sua posição. Isso nos lembra que nossas ações, especialmente aquelas tomadas em momentos de tensão ou orgulho, podem ter repercussões significativas. Por outro lado, a história de Esther nos mostra que a humildade e a sabedoria são valorizadas e recompensadas. Quando Esther foi chamada, ela escolheu seguir os conselhos de Hegai, o eunuco do rei, em vez de depender de seus próprios desejos, e essa escolha resultou em favor de graça diante do rei. A advertência aqui é clara: a arrogância e a insubordinação pode levar à queda, enquanto a humildade e a sabedoria abrem portas para o favor e a exaltação. Uma aplicação pessoal. Primeiro, reflexão sobre orgulho e humilde. Como eu correspondo às situações em que sou desafiado? Será que minha reação é motivada pelo orgulho ou pela humildade? A história de Vasti nos convida a refletir sobre as consequências do orgulho, enquanto Esther nos ensina a importância da humildade e da sabedoria em nossas ações. Segundo, tomada de decisões. Quando enfrento decisões importantes, busco conselhos sábios e considerados, assim como Esther fez. Esther não se apoiou apenas em sua própria compreensão, mas seguiu a orientação de Hegai, resultado em graça e favor. Isso nos encoraja a procurar orientação divina e a conselhos sábios em nossas decisões. Impacto das ações. Estou consciente de que minhas ações podem ter impacto significativo, não apenas em minha vida, mas também na vida de outros. A decisão de Vasti teve repercussão em todo o reino, enquanto a humildade e a obediência de Esther resultaram em grande bênção e proteção para o seu povo. Devemos lembrar que nossas ações têm um alcance maior do que imaginamos. Uma conclusão: a leitura da história de Vasti e Esther nos oferece lições valiosas sobre o perigo do orgulho e o poder da humildade e da sabedoria. Ao refletir sobre essas passagens, somos chamados a examinar nossas atitudes e decisões, buscando viver de maneira que agrade a Deus e traga bênçãos para nossas vidas e para aqueles ao nosso redor. Que possamos aprender com Vasti a evitar a arrogância e com Esther a cultivar a humildade e a sabedoria, confiando sempre na justiça e na direção de Deus. Objetivos da lição. Primeiro é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. O segundo objetivo é refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. O terceiro objetivo é mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis para governar todas as nações. Nesta lição, veremos o contraste entre Vasti e Esther, a jovem judia que ascendeu ao trono do império. Uma advertência: a história de Vasti e Esther nos alerta sobre as consequências de nossas ações. A recusa de Vasti em obedecer ao rei resultou em sua deposição, enquanto a humildade e sabedoria de Esther a levaram à realeza. Devemos ter cuidado com nossas atitudes, em lembrar que a desobediência e o orgulho podem nos levar à queda, enquanto a obediência e a humildade abrem portas para bênçãos. Uma aplicação pessoal: reflita como você age em situações de autoridade e desafio. Como você pode demonstrar humildade e sabedoria em suas decisões diárias? Ao agir com humildade e buscar orientação divina, assim como Esther, você pode encontrar favor e graça em sua vida. Lembre-se de que Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. Ponto 1 da lição: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Subtópico 1: o rei Assuero. Assuero, também conhecido como Xerxes, governou o Império Persa por 20 anos. Abrangendo 127 províncias, no terceiro ano de seu reinado, organizou um banquete de 180 dias para exibir a grandiosidade do reino e suas riquezas. Foi nesse período que planejou sem sucesso uma expedição contra a Grécia. Uma advertência: a recusa de Vasti ao comando do rei Assuero resultou em sua deposição, mostrando que desobedecer à autoridade pode trazer consequências graves. Devemos ser cautelosos em nossas ações e respeitar as autoridades instituídas, reconhecendo que a rebeldia pode nos levar a perder posições importantes. Uma aplicação pessoal: pense sobre como você reage às autoridades em sua vida. Demonstrar respeito e sabedoria em suas interações pode abrir portas e trazer favor. Assim como Esther, que ganhou a graça do rei através de sua humildade e discernimento, busca agir com integridade e prudência.
confiando que Deus exalta os humildes e concede graças aos que seguem fielmente. Subtópico 2. Um banquete público e outro exclusivo. Após os 180 dias de celebração, Assuero ofereceu um banquete de 7 dias para o povo de Suzã, no pátio do palácio, com muito luxo e bebida. A rainha Vasti, possivelmente a mestriz mencionada por Heródoto, também realizou um banquete mais exclusivo para as mulheres do palácio. Uma advertência: a extravagância e a divisão de eventos em banquetes públicos e privados refletem como o poder pode criar distância e hierarquias. A recusa de Vasti em participar do banquete do rei é um lembrete que decisões públicas têm consequências, e a desobediência a autoridades pode trazer sérias repercussões. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você lida com as expectativas de sua comunidade ou círculo social. Agir com integridade e sabedoria mesmo em situações de pressão é crucial. Assim como Vasti teve coragem de manter sua posição, considere como você pode equilibrar suas responsabilidades e convicções, buscando sempre agir de acordo com os princípios justos e com respeito à autoridade. Subtópico 3. O convite à rainha. No 7º dia do banquete, em estado de euforia pelo vinho, Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida com a coroa real para exibir sua beleza aos convidados. Vasti recusou o convite, negando-se a ser exibida. Uma advertência: a recusa de Vasti ao pedido do rei, feito em um momento de euforia, nos alerta sobre a importância de manter nossa dignidade e valores, mesmo diante de pressões sociais ou autoritárias. Desafiar a autoridade de maneira insensata pode levar a consequências graves. É crucial discernir quando e como resistir. Uma aplicação pessoal: reflita sobre situações em que você pode ser pressionado a comprometer seus valores. Como Vasti, tenha coragem de manter sua integridade. Mesmo sob pressão, busque a sabedoria divina para agir corretamente em momentos críticos, lembrando que sua dignidade e princípios são preciosos. Ponto 2 da lição: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Ponto subtópico 1. A recusa da rainha. Há diversas opiniões sobre a conduta de Vasti e Assuero. Fontes extra-bíblicas sugerem que o pedido do rei era absurdo. No entanto, a narrativa bíblica é clara. Durante uma festa pública, Vasti recusou atender ao rei. Uma advertência: a recusa de Vasti destaca a tensão entre obedecer à autoridade e manter a própria dignidade. Devemos ser cuidadosos ao tomar as decisões que desafiam a autoridade, considerando as consequências e os motivos por trás de nossas ações. A história de Vasti nos lembra que agir por orgulho ou insubordinação pode resultar em perdas significativas. Uma aplicação pessoal: pense sobre como você lida com situações em que é desafiado a comprometer seus princípios. Assim como Vasti, às vezes somos chamados a defender nossa dignidade, mas precisamos de sabedoria para discernir quando e como fazê-lo. Busque orientação divina para equilibrar respeito à autoridade e manutenção de seus valores pessoal. Subtópico 2. A aplicação da lei. Apesar de estar sob a influência do vinho, ao ordenar a vinda de Vasti, Assuero não agiu de forma impulsiva ao depô-la. Ele suportou o constrangimento de não ter a rainha presente e, em vez disso, consultou os sábios do reino sobre o que deveria fazer com Vasti. Demonstrando prudência ao questionar a aplicação da lei, Assuero estava em uma posição difícil, pois sua autoridade estava em jogo. Uma advertência: a história de Assuero nos adverte sobre a importância de agir com prudência e buscar aconselhamento em situações de conflito. Decisões impulsivas, especialmente quando influenciadas por emoções, podem resultar em consequências severas. É vital lembrar que a autoridade deve ser exercida com responsabilidade e sabedoria. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você reage em momentos de pressão ou conflito. Assim como Assuero, é crucial para usar e buscar conselhos antes de tomar decisões importantes. Avalie as situações com calma e prudência, considerando as possíveis repercussões de suas ações, tanto para você quanto para os outros. Subtópico 3. A sentença de Vasti. Após examinar o caso, Memucan aconselhou Assuero a depor Vasti, pois sua conduta poderia influenciar negativamente as mulheres do reino, levando a discórdias nos lares. O rei seguiu o conselho decretado
que cada homem fosse senhor em sua casa. Essa situação ressalta a responsabilidade da liderança, especialmente no contexto familiar, já que um líder deve governar bem a sua própria casa. Uma advertência: a sentença contra Vasti ilustra como a liderança exige responsabilidade e discernimento. A má conduta de um líder pode ter repercussões amplas, influenciando não apenas sua posição, mas também a dinâmica de toda a comunidade. É fundamental lembrar que nossas ações e decisões impactam aqueles ao nosso redor, especialmente em contextos familiares e social. Uma aplicação pessoal: pense sobre seu papel de liderança em sua família ou comunidade. Como você pode ser um exemplo positivo e responsável. Lembre-se de que liderar significa influenciar os outros para o bem. As suas decisões devem refletir princípios bíblicos de amor e respeito. Busque agir de maneira que edifique relacionamento ao seu redor. Ponto 3. Esther, a judia, se torna rainha em terra estrangeira. Subtópico 1. 4 anos depois. Após a derrota persa na batalha de Salamina, em 480 a.C., Assuero voltou a Suzã. Lembrando-se de Vasti e do decreto que havia feito, decidiu escolher uma nova rainha em 479 a.C., conforme aconselhado por seus servos. Uma advertência: a escolha de uma nova rainha após a queda de Vasti nos lembra que as consequências de nossas ações podem ressoar muito tempo depois. A liderança deve ser exercida com sabedoria, pois decisões precipitadas podem levar a períodos de reflexão e arrependimento. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você lida com as consequências de suas decisões. Assim como Assuero teve que enfrentar o resultado de sua sentença, você também deve estar ciente do impacto de suas escolhas em sua vida e nas vidas dos outros. Por isso que sempre agir com prudência, sabendo que suas decisões moldam não apenas o presente, mas também o futuro. Subtópico 2. O universo da escolha. Assuero decidiu escolher uma nova rainha entre moças de todas as províncias, sem restrições étnicas, exigindo apenas que fossem virgens e formosas. Deus cuidou de cada detalhe desse processo. Muitas moças foram levadas a Suzã, e Esther, criada por Mardoqueu, conquistou a simpatia de Hegai, o guarda das mulheres, que a tratou com especial atenção. A graça especial de Esther reflete a presença de Deus em sua vida, assim como foi com José. Uma advertência: a escolha de Esther entre tantas moças nos lembra que, em tempo de seleção e decisão, é essencial estar preparado a ser digno de confiança. Não devemos subestimar a importância de estar pronto para as oportunidades que a vida nos apresenta, pois cada escolha pode ter um grande impacto. Uma aplicação pessoal: considere como você se prepara para as oportunidades que surgem de sua vida. Esther mostrou ser digna e graciosa em suas ações. O que destacou entre as demais? Pergunte-se: estou cultivando qualidades que me tornem um bom candidato em momentos decisivos? Confie que, ao buscar Deus, Ele guiará suas escolhas e cuidará de você em cada passo do caminho. Subtópico 3. A obediência de Esther. Mardoqueu instruiu Esther a não revelar sua origem, e apesar de não entender a razão, ela obedeceu. Esse ato de obediência reflete a confiança de Esther em Mardoqueu, que demonstrava preocupação com seu bem-estar, verificando regularmente como ela estava. Após aos 12 meses de preparação, Esther conquistou o favor do rei, sendo escolhida como a rainha em lugar de Vasti. Uma advertência: a obediência de Esther nos ensina a importância de confiar nas orientações de figuras de autoridades em nossa vida, mesmo quando não entendemos completamente os motivos. As desobediências podem levar às consequências inesperadas. Esteja atento ao que Deus pode estar fazendo através das instruções que recebe. Uma aplicação pessoal: reflita sobre sua disposição para obedecer mesmo sem compreender totalmente as razões. Esther confiou em Mardoqueu e em sua orientação. Pergunte-se: estou ouvindo e respeitando os conselhos de pessoas sábias ao meu redor? A obediência pode abrir portas para oportunidades que você nunca imaginou. Conclusão: Esther,
havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é sua paciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 46, versículo 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. O que você faria se estivesse no lugar de Vasti? Você acha que Esther teria conseguido salvar seu povo se Vasti não tivesse sido corajosa? Deixe sua opinião nos comentários. Hoje vimos como a coragem de Vasti levou à ascensão de Esther, e com essa mudança foi crucial para a salvação do povo judeu. Lembremos que nossas decisões podem ter um impacto significativo não só em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Não perca o próximo vídeo da aula. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus o abençoe grandemente.